Glossário do áudio. Nós vamos falar sobre alguns termos técnicos e palavras-chave que vão nos ajudar a entender melhor sobre o áudio. A frequência é uma grandeza física em forma de onda que indica o número de ocorrências de um evento, que podem ser ciclos, voltas, oscilações ou vibrações em um determinado intervalo de tempo. Cada frequência é representada por uma senoide, que é um som puro, como o som do diapasão ou de uma corda de violão soando. Além disso, as frequências podem ser divididas por regiões graves, médio e agudo, e quanto maior a frequência, ou seja, a oscilação do movimento de vai e vem, mais agudo o som. E a unidade de medida para a frequência são os hertz. Pode ser observado em um gráfico mostrando como um microfone responde a vários sons. É uma trama de saídas elétricas medidas em decibéis versus frequência medidas em hertz. O delay ou eco é uma reflexão do som que está atrasado o suficiente para ser ouvido como uma repetição distinta do som original. Equalização ou controle de tom serve para moldar a resposta de frequência da maneira desejada. A microfonia ou feedback é o fenômeno que se dá com a realimentação do microfone com o som que sai das caixas acústicas. Significa public address ou em português endereçada ao público. Geralmente se refere a um sistema de caixas de som em um sistema de sonorização. É um método de fornecimento de energia para a eletrônica de um microfone condensador através do cabo do microfone. A relação do movimento de onda com um ponto de referência chama-se fase. Existe um fenômeno chamado de cancelamento de fase. Ele começa quando duas ondas iguais estão em tempos diferentes. Se esse atraso estiver em 180 graus, acontece o cancelamento total dessa onda. A impedância é a resistência que um circuito determina para a passagem da corrente elétrica. Todo material possui impedância. Então, por exemplo, se nas especificações do cabo da sua guitarra mostra que ele tem uma impedância, ou seja, uma resistência muito alta, o som do seu instrumento chega ao amplificador com uma intensidade menor do que um cabo que tem impedância menor. A unidade de medida da impedância é o ohms, e alguns símbolos você encontra com mais frequência nos equipamentos, como por exemplo, low-Z para plugar equipamentos de baixa impedância como o microfone, que chega a ter impedância de 150, 180 até 600 ohms. E também temos o high-Z, que é para plugar instrumentos e equipamentos com impedâncias muito altas, por exemplo da guitarra ou de um baixo, que pode chegar a 50, 55 mil ohms de impedância. Quem nunca ouviu falar em dB? O decibel é uma medida da razão entre dois níveis de potência, sendo usado para uma grande variedade de medições na física, elétrica e acústica. Ele também é muito usado na medida da intensidade de sons, que nada mais é do que o nível de pressão sonora, o famoso SPL. Por exemplo, se você estiver próximo ao silêncio total, o que é quase impossível, 0 dB. Imagina um sussurro, mais ou menos 15 dB. Uma conversa entre duas pessoas, 60 dB. Uma máquina de cortar grama, imagina seu vizinho cortando grama, dá mais ou menos 90 dB. Uma buzina de automóvel, 110 dB. Aquele show de rock, mais ou menos 120 dB. Um tiro ou um rojão, 140 dB. É a saída elétrica que o microfone produz para um determinado nível de pressão sonora. Quanto maior a sensibilidade, maior a capacidade de captação. Nessa medição, na maioria dos casos, é utilizada a unidade de mV por Pascal.
noise nada mais é do que ruído, e na maioria dos casos ele vem do sistema elétrico do seu equipamento. Uma maneira fácil para se acabar com esse ruído é usar um pedal de noise gate, muito comum entre os guitarristas e baixistas. É quando o som de um instrumento ou outra fonte sonora é captado por um microfone que estava ali para captar outra coisa. Por exemplo, quando o microfone do tom 1 capta o som do tom 2. O filtro, que apesar de não ser o de água aí da sua casa, no áudio também serve para filtrar, nesse caso as frequências. Por exemplo, o High Pass Filter é um filtro passa alta, que não permite que as frequências graves passem de um ponto determinado. E o Low Pass Filter, que é o passa baixa, que é um filtro que não permite que as frequências agudas passem de um ponto determinado. A principal finalidade do balanceamento é diminuir ou até mesmo eliminar os ruídos eletromagnéticos que podem ser conduzidos pelos cabos do sistema. Isso nos dá a opção de aumentar o som nos equipamentos sem ruído. Bypass significa desvio ou passagem secundária. No áudio, quando dizemos deixar o processador em bypass, quer dizer que é para desligar o efeito do processador, deixando assim o sinal passar por uma rota secundária. Para que serve isso no áudio? Serve para comparar o som limpo com o processado. Que além desses conceitos existem vários outros, mas à medida que formos falando mais sobre o áudio, eu vou explicar tudo e dar exemplos práticos para ajudar no entendimento, beleza? Espero que vocês tenham gostado, valeu! O delay... Alguém fala delay pra mim? Se nas especificações do cabo da sua guitarra... Uma buzina de automóvel no trânsito, sem o trânsito. Uma buzina sem o trânsito. O trânsito